programa de hoje recebemos o Dr. André Adriano, dermatologista, que irá falar sobre câncer de pele. Dr. André, prazer recebê-lo aqui no programa, uma satisfação. Obrigado eu pelo convite. Ainda mais para tratar de um assunto tão importante como câncer de pele, né? Segundo pesquisa, né, doutor, 180 mil pessoas são cometidas por câncer de pele todos os anos, né? É um índice bastante alto, não é? Sim, eu acho que sempre é época de falar sobre câncer de pele, né? Não só no verão, porque ele vai acontecendo pelo acúmulo da exposição ao sol, pela predisposição genética também. Então, você vai ter o diagnóstico de câncer de pele durante todo o ano, né? Só que no verão que a gente está mais exposto, principalmente nós que temos os hábitos, tem um litoral muito grande, ou piscina, acaba que se expõe um pouquinho mais ao sol. E aí quando a gente tem a mais chance de ver também as lesões, né? Isso. Eu acho que no verão fica mais evidente, né? Pra gente morar num país tropical. Sim. Como tu falou, essa exposição ao sol, parece que fica, como você disse mesmo, ficamos mais expostos, né? Mas o câncer de pele não é uma doença que ela é de uma temporada para outra, de exposição ao sol, né? Os danos do sol já começam desde que a gente começa a se expor, né, na célula. Então, o sol que a gente toma até os 18 anos, eles tendem a ser um dos piores, dos maiores influenciadores no desenvolvimento do câncer de pele. É mesmo. Porque é o que mais gera dano no DNA da célula. Até os 18 anos de idade. Olha, então, aquelas queimaduras de infância, adolescência, né? Que muita gente não se cuida. Então, tem isso proteção, né? E você vai ter a resposta disso lá na frente, quando na fase adulta. Tem alguns cânceres de pele que são sim pelo acúmulo de sol e outros por essas queimaduras ocasionais, né? Que acaba favorecendo o desenvolvimento do câncer de pele. Entendi. Doutor, quais são os fatores de risco? Pele muito branquinha? Sim, se pegar genética. A população de Blumenau, a maioria que tem origem, né, alemã, frequente é o próprio fator de risco para câncer de pele. Pecado, né? Por isso que a gente tem um índice tão alto aqui na nossa região. Então, né, a pele clara, se tem muitas pintas, ou pele ruiva, olhos claros, né? Aquela pessoa que vai pro sol e queima, nem chega a se bronzear, né? Tão clarinho que é a pele, são fatores de risco. E se tem história na família de câncer de pele, também, ou pessoas que trabalham muito tempo, por exemplo, lavoura, limpadores na rua, que se expõem ao sol pelo trabalho, também são fatores de risco. Entendi. Doutor, existem tipos de câncer de pele? Existe um câncer de pele que não seja tão agressivo? Ou, enfim, existe essa diferença? Existe sim. A gente tende a dividir os cânceres de pele no tipo melanoma, que é aquele bem agressivo, que quanto antes do diagnóstico, mais chance de sobrevida o paciente vai ter. Que o melanoma seria aquele que é geralmente uma pinta mais escura, ou aquela pinta que muda de cor, que tem mais de um tom de cor, muda o formato, deixa de ser redondinho, ou cresce muito rápido, ou sangra. Então esse é o câncer de pele mais agressivo. Esse é aquele que dá metástase, né? Ou seja, espalha para o corpo. Então esse que é o diagnóstico que a gente sempre busca, o diagnóstico precoce desse tipo de câncer de pele. Que geralmente é parecido com uma pinta mesmo dessas escurinhas. E tem os cânceres de pele não melanoma, que são os cânceres mais comuns. Entre eles o basocelular, o carcinoma basocelular. Esse, ele não deixa de ser um câncer de pele, mas digamos que ele é um câncer um pouco menos agressivo, porque ele vai ter o acometimento ali na região que ele tá, mas é muito difícil ele se espalhar para um outro órgão. O que já dá uma tranquilidade, né? Só que dá uma tranquilidade, só que se você não trata, ele também pode ser desfigurante, então, porque as pessoas pode perder um pedaço do nariz, da orelha, né, da pálpebra, dependendo do lugar que ele tiver e o tempo que vai demorar para procurar um atendimento médico. Entendi. E ele fica se desenvolvendo. Se a pessoa não procura um atendimento médico, a gente tem muitos casos, né? Principalmente pessoas assim com mais idade que acabam não procurando, né? E elas ficam durante anos, às vezes, né? Ele se desenvolve durante tanto tempo, doutor? Alguns cânceres sim, e também tem aquelas lesões que a gente chama de pré-câncer, que geralmente são umas lesõezinhas amarelas, com uma casquinha, geralmente muito na área exposta, então braço, mão, orelha, rosto, alguns aqui mulher muito no colo, né, homem mais nas costas, porque são áreas que ficam expostas.
E essas lesões que são ceratose actínica, o nome, são umas lesões bem ásperas, é bem comum em ver em pessoas mais velhas. Se não tratada, elas podem evoluir para um câncer de pele. Então, às vezes, fica anos até chegar numa lesão, né? Doutor, então assim, para ajudar a gente um pouquinho, né? Sintomas, como é que a pessoa pode ficar alerta? Eu sei que a recomendação é ir ao dermatologista todos os anos para fazer uma manutenção e dar uma olhada, né? Mas quem tá em casa tem sinais, né? As pessoas têm muitos sinais aqui na região porque é pele clarinha, né? Quais são os sintomas? Então, voltando àquela tipo de câncer de pele, melanoma e não melanoma, o do tipo melanoma, a gente fica atento às nossas pintas, né? Então, ver se ela mudou o formato, ou seja, deixou de ser aquela pinta regular, cresceu, redondinha, cresceu muito rápido, começou a ter mais de um tom de castanho, é uma pinta que surgiu muito rápido, você não tinha e ela apareceu. Já aquelas antigas já são mais tranquilas. Seria um pouco mais tranquilo, mas tem que ficar de olho nesses outros aspectos, se ela mudou o padrão dela, né? Uma vez por ano é interessante ir no dermatologista, porque ele vai poder examinar com o dermatoscópio, que é um aparelho que a gente tem que aumenta, a gente consegue ver melhor as lesões, né? E daí tem o tipo de câncer de pele não melanoma, que é esse que a gente estava falando antes. Então esse geralmente é uma ferida que não cicatriza, ela é mais avermelhada e geralmente o centro, ele tem até um buraquinho assim que tem uma casquinha de sangue que não cicatriza. É muito comum a pessoa falar assim, isso eu bati na madeira lá e daí nunca cicatrizou. Ou isso é uma espinha que não cicatrizou. Na verdade, sempre foi um câncer de pele, mas eles associam com que é um outro problema de pele. Mas ela geralmente é um câncer de espinha na acne, no rosto geralmente fala, essa não existe uma espinha que vai ficar 1 ano, 2 anos no mesmo lugar, né? Então tem que procurar o médico para ser examinado. E, doutor, lembrando também as regiões que podem ter câncer de pele, porque, por exemplo, couro cabeludo é uma região que geralmente as pessoas não lembram de examinar, né? E tem pintas também, e pega sol, né? Tá exposto ao sol, uma região perigosa. Então, também, se homens geralmente que já tem mais calvície, né? Então, se não usa chapéu, boné, a área do couro cabeludo é a área que mais recebe incidência do sol, se não tem cuidado. Então, é um fator, uma área de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. Mas, geralmente, o câncer de pele dá nas áreas que são fotoexpostas, né? Que são expostas ao sol. Então, é mão, braço, mulher muito no colo e perna pelo uso de saia, homem no tronco todo, porque trabalha às vezes muito sem camisa, e o rosto como um todo. Mas as lesões podem dar em região não exposta ao sol, porque a pele é um órgão só. Então tem comunicação, né? Então pode dar é menos comum, mas pode dar na palma da mão, na planta do pé, região de virilha, regiões escondidas também. E para prevenir, seria a proteção solar? Muito. O filtro solar, o de uso diário, é interessante a gente fazer isso um hábito, igual escovar os dentes. Então, passar pelo menos na área que está exposta, né? Não precisa passar, não vai pra praia, não precisa ficar usando no corpo todo. Mas, por exemplo, agora que a gente está com a máscara, pelo menos aqui nessa área da testa, essa área ao redor dos olhos, a mão, principalmente quando dirige muito, pega bastante sol, né? E só de um lado, né? Só de um lado, principalmente. Então tem que usar o filtro solar e lembrar de reaplicar. No nosso dia a dia, se usar de manhã e reaplicar ali no período do almoço, já seria suficiente. Tá, luz artificial, tipo essa de estúdio, não. Pro câncer de pele não vai ter tanto problema, daí seria mais para manchas, né, e envelhecimento da pele. Né? É bom usar o filtro sempre. Sempre, E deixa eu te perguntar, o câncer de pele, quando ele for, se ele for diagnosticado a tempo, ele tem uma resposta muito boa de tratamento, né? Pode salvar vidas, né? Sim, o melanoma, o diagnóstico precoce é o que vai salvar a vida da pessoa. Hoje em dia já teve muita mudança no tratamento com o desenvolvimento da parte genética, mas ainda assim, quanto mais precoce, maiores chances de ter sobrevida do paciente. Então, tem uma pinta suspeita, já marca com o dermatologista e tenta fazer, igual vai no cardiologista, no oftalmo, uma vez por ano, fazer um check-up das pintas. Super concordo contigo, acho muito importante. Eu tenho vários pintinhos também e concordo contigo que tem que se tornar uma rotina, né? Como tu diz, como vai no ginecologista, como vai no cardiologista, lembrar também da pele, né? Doutor, só pra gente encerrar, o tratamento para quem tem a doença, já foi diagnosticado, cirurgia?
Na maior parte das vezes vai ser a cirurgia, e a cirurgia vai ser já o tratamento curativo na maior parte das vezes. Algumas lesões e alguns tipos de câncer de pele, às vezes vai ter que associar uma quimioterapia, radioterapia, né? E às vezes até uma cirurgia um pouco maior. Vai depender do tipo de câncer de pele, mas geralmente é uma cirurgia que você vai ter uma anestesia ali local, vai conseguir tirar a lesão e não precisa de maiores tratamentos, né? A maior parte, mas vai depender de caso a caso. Entendi. Então também é muito tranquilo o tratamento, né? Bom, pra gente encerrar agora, então eu quero que tu deixe uma dica, assim, de cuidado com a pele, que você recomenda, assim, para as pessoas, né? A gente tem índices muito altos aqui na nossa região de câncer de pele, e eu acho que sempre é bom, assim, o conselho de um dermatologista. Não, então, o que é mais importante é o uso consciente do sol. Então, não é que você não pode se expor ao sol. Se você não tem nenhum problema de saúde, né, alguma doença que piora com o sol, você vai ter aquele hábito saudável, né, de pegar um pouquinho, vai à praia, vai na piscina, mas tem que usar o filtro solar, procurar ir no horário certo, então antes das 10 da manhã e depois das 16 horas. Quando você está, né, exposto assim maior tempo, tem que reaplicar o filtro solar num período mais rápido, então até em 2 horas. Se ficar muito na água ou está fazendo algum esporte, suando, então às vezes tem que reaplicar mais vezes. Procurar usar também chapéu, boné ou óculos de sol, ficar embaixo do guarda-sol, porque mesmo estando embaixo do guarda-sol, o sol vai refletir na areia, vai pegar em você, reflete na água, pega na gente. Então, o uso consciente do sol, eu acho que é o mais importante. Ótimo, gostei. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui, te espero mais vezes. Obrigado gente, um abraço.